Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar aos irmãos o que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Jesus diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, Jesus ali deu o testemunho que ele é a serpente. E quando você vai no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9, Deus se apresenta no Egito transformando a vara de Arão em serpente. Ali Deus deu o seu primeiro testemunho que ele é a serpente. Depois, Deus deu o seu segundo testemunho no livro de Números, provando que ele é a serpente. A serpente no hebraico é o número 9, que é sabedoria e conhecimento. Então, aqui no livro de Números, capítulo 21, versículo 9, é que fala da serpente. O que significa o número 21? O número 21 significa o novilho do sacrifício. Cristo é o novilho do sacrifício. Lembrando, Jesus, ele é o cordeiro, que é os 7 Espíritos de Deus. Então, o cordeiro é o número 7. Jesus, ele é a serpente, que é o número 9. Então, você junta o número 7, que é o cordeiro, com o número 9, que é a serpente, dá 16, que é o leão. E quando Jesus morreu na cruz, ele cumpriu, ele provou a sua fidelidade. Quando Jesus morreu na cruz, ele provou a sua fidelidade, porque Deus vinha prometendo um sacrifício para a nossa salvação. Só que então no Antigo Testamento não tinha realizado. Quando Jesus sacrificou na cruz, ele provou a sua fidelidade, que é o número 5, o cachorro. Por isso que você junta Jesus, que é o leão, Jesus é o cordeiro, número 7, com a serpente, que é o número 9 e 16, que forma o leão. Por isso que Jesus é chamado o leão da tribo de Judá. Quando ele sacrificou na cruz, ele provou a sua fidelidade, que é o número do cachorro, o número 5. Aí você junta o número 5 com o número 16, que é o leão, dá 21, que forma o novilho do sacrifício. Este é Jesus. Então Jesus, ele é o cordeiro, ele é a serpente, ele é o leão e ele é o novilho do sacrifício. Quando você lê o livro de Números, capítulo 21, versículo 9, aqui revela o sacrifício que Cristo faria. Livro de Números, capítulo 21, versículo 9, está escrito assim, ó. E Moisés fez uma serpente de metal e pôs sobre uma haste. Então sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Então Moisés levantou a serpente numa madeira que simbolizava Jesus Cristo sendo levantado na cruz. E todo aquele que olhasse para a serpente sendo picado, quando eles eram picados pela serpente do deserto, eles olhavam para a serpente de metal que simbolizava Cristo e vivia. Aquilo ali era um símbolo, aquilo ali estava dizendo, lembrando que a serpente é sabedoria. Aquilo ali estava revelando que todo aquele que fosse picado pela falsa sabedoria que Satanás disse ser uma serpente, só que ele não é. Ele é uma falsa sabedoria. Ali estava dizendo que todo aquele que fosse enganado pela falsa sabedoria e tivesse morrendo espiritualmente e olhasse para a sabedoria verdadeira que era Cristo na cruz, viveria eternamente. Entendeu? Aquele que olhasse para Jesus, se arrependesse, viveria eternamente. Por isso que a serpente é o número 9. O número 9 é a sabedoria de Deus trabalhando aqui na terra. O número 9 é o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte, que começou a obra, e o corpo de Cristo, com os 7 Espíritos. Os 7 Espíritos de Deus, com o corpo do Pai e o corpo do Filho, 9, que é a serpente e a sabedoria. Então Deus, ele é o cordeiro, ele é a serpente, ele é o leão e ele é o novilho do sacrifício. Ele sacrificou por nós para provar que ele nos ama. Jesus é os 10 mandamentos. Jesus aboliu a lei do sacrifício, mas a lei de obedecer os mandamentos morais, que são os 10 mandamentos, permanece. Vigiai e orar, irmãos. A paz do